Bom dia, pessoal. Novamente, Renato Barros aqui que vos fala. Agora nós estamos iniciando o último tópico do nosso semestre, né? Porque após essas 6 aulas que eu estou disponibilizando para vocês, essa é a nossa 6ª aula, vocês estarão hábeis a fazer todas as atividades do nosso livro didático, dos capítulos 1 e 2, que é a primeira unidade do nosso livro, corresponde ao nosso primeiro semestre aqui dessa pandemia, tá certo? O nosso livro, lembrando, é Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, do William Cereja, Carolina Dias Viana e Christiane Damian, tá certo? Então, após o término dessa aula, vocês já podem fazer todas as questões do capítulo 1 e capítulo 2 da primeira unidade do nosso livro didático. Continuando aqui, vamos para a concordância nominal. Concordância nominal, pessoal, o nome já diz, é uma concordância entre nomes. Como assim, professor? É a conformidade das palavras adjetivas, né, em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, desculpem, com o núcleo nominal a que se refere. Esse núcleo nominal, pessoal, geralmente esse nome aqui é um substantivo. Nem sempre, mas a maior parte dos casos é um substantivo. Então, é uma concordância entre nomes, ou seja, entre palavras que são adjetivas com os núcleos nominais. Vamos agora falar uma linguagem um pouco menos rebuscada, não é isso? Ok, vamos lá. Primeiro, palavras adjetivas. O que são essas palavras adjetivas? São palavras que caracterizam o núcleo nominal, geralmente um substantivo. Essas palavras indicam qualidade, defeito, estado, condição. Então, todas as palavras que dão essas características ao núcleo nominal, que geralmente é um substantivo, são chamadas de palavras adjetivas, tá certo? Beleza, vamos aqui agora. Ó. Temos algumas regras específicas também, né? A regra geral é aquela, né? Do nome concordar em gênero e número. Aliás, da palavra adjetiva concordar em gênero e número com o núcleo nominal. E as regras específicas? Uma palavra adjetiva que se refere a substantivos antepostos de gêneros diversos. Ou seja, os substantivos estão antes da palavra adjetiva e têm gênero diverso. Ou seja, um pode ser no plural e outro no singular. Então, assume a forma plural, né, para representar as duas palavras, ou pode concordar com o elemento mais próximo. E aí está representando apenas uma palavra. Por exemplo, a palavra adjetiva está aqui, ó, maravilhosos, tá certo? E se refere a esses dois termos aqui, ó. Considerava o neto e a neta maravilhosos. Como aqui está no plural, então a mensagem que está passando é que ele considerava os dois maravilhosos, tanto o neto como a neta. Essa aqui, considerava o neto e a neta maravilhosa. Você vê que ela está concordando apenas com o último, né? Isso fica subtendido, então, que ele gostava mais da neta do que do neto. Mas às vezes não, às vezes é só um recurso estilístico. Mas dependendo do contexto, pode ser isso. Poderia perder a fazenda e a casa herdadas, né? Aqui, ó, tá no plural. Por que esse plural aqui ficou herdadas? Porque os dois termos estão no feminino. Isso aqui é interessante também, pessoal. Quando eu tenho um termo no masculino e outro no feminino, e quero colocar no plural, o plural fica no masculino. Quando eu tenho dois termos no feminino, obviamente que o plural vai ficar no feminino, tá certo? Mas se tiver um masculino e um feminino, o termo no plural vai para o masculino. Poderia perder a fazenda e a casa herdada. Aqui, ó, tá vendo que concordou apenas com o último, então fica subtendido que apenas a casa era herdada. Poderia perder os dois, mas a casa apenas que era herdada, tá certo? Ok, mais regras específicas. De novo, uma palavra adjetiva que se refere a substantivos pós-postos. Agora, ó, o substantivo está na frente da palavra, posto à frente, e pode ter gêneros diversos. Né? Pode ser dois no feminino, dois no masculino, um no masculino, outro no feminino, e assim por diante. Concordo, é a mesma regra, concordo com o elemento mais próximo ou assume a forma plural. Então é a mesma coisa da regra anterior, pessoal. A diferença é o local onde as palavras se encontram. Soube que possuía, ó, aqui, ó, próspera, aqui a palavra adjetiva está aqui, e os substantivos aqui, ó, empresa e negócios. Então, soube que possuía próspera empresa, ó, próspera está concordando aqui com empresa,
né? O termo mais próximo. Mas pode ser também, ó, sobre o que possuía prósperos, empresa e negócio. Novamente, ó, tem uma palavra no feminino, outra no masculino. Se eu quero colocar para o plural, eu tenho que colocar no masculino, quando eu tenho de gêneros diferentes. Considerava maravilhosos o neto e a neta, certo? Considerava maravilhosos o neto e a neta. De novo, ó, tem um termo no masculino, outro no feminino. Eu estou colocando no plural, então tem que ser o plural masculino, porque os gêneros são diferentes. Considerava maravilhoso o neto e a neta. Aqui está concordando só com o termo inicial. Então, pessoal, não importa se os substantivos estão pospostos ou se eles estão antepostos. Aqui, antepostos. Tá certo? Você pode fazer é a mesma regra, na verdade. Só um instante, eu coloquei errado aqui. Aí, vamos voltar aqui. Isso. Né? Sempre o elemento, ou você pode concordar com o elemento mais próximo, ou então colocar no plural. Aí basta lembrar que no plural tem a regrinha. Se eu tenho dois termos de gênero diferentes, o plural vai ficar masculino. Se eu tenho do mesmo gênero, você vai ver. Né? Se os dois termos estiverem no gênero masculino, fica no masculino. Se estiverem no feminino, fica no feminino. Tá certo? Duas palavras adjetivas que se referem a um único substantivo. Ó, o substantivo fica no singular e usa-se o artigo antes de cada adjetivo. Ou o substantivo vai para o plural e não se usa artigo. Então aqui vai depender do artigo. Ó. A voz grave e a aguda se complementam no coro. Tá certo? Então, ó, a voz grave e a voz aguda. Agora aqui, ó. Como eu tiro lembrando que esse artigo aqui, ó, a grave e a aguda, né? Aí ficou voz no singular, porque eu tenho o artigo para os dois termos. Aqui, ó, eu não tenho artigo, né? Grave e aguda tá sem artigo, então fica vozes. Vozes grave e aguda se complementam no coro, tá certo? Então, eu posso até tirar isso aqui se eu quiser. Vai ficar mais fácil perceber, ó. Vozes grave e aguda se complementam no coro, tá certo? Então, quando eu tenho um artigo para cada palavra, a grave, a aguda, então o termo fica no singular. Quando eu não tenho artigo, ó, só tem aqui, ó, grave e aguda, então vozes se complementam no coro. Agora, expressões como é proibido, é necessário, é bom, é claro. Se o sujeito vem precedido de artigo, novamente o artigo que é importante, ou outro determinante, né, além do artigo, então concorda com o sujeito. Se o sujeito tem sentido genérico, mantém-se o masculino singular. Ou seja, eu posso concordar com o sujeito, eu posso deixar invariável. Por exemplo, aqui, ó, a entrada. Eu tenho um artigo aqui, né, determinante. Então, a entrada é proibida. É proibida a entrada de visitantes. Como aqui, ó, não tem um artigo, só entrada, então eu vou deixar o masculino singular. Entrada é proibido de visitantes. É proibida a entrada de visitantes. Então quem manda é o artigo, pessoal. Se tiver o artigo, a expressão concorda com o sujeito. Se não tiver, ela fica no masculino singular. Anexo, obrigado, próprio, mesmo, kit. Concordam com os nomes a que se referem. Ó, as fotos seguem anexas. Então, anexas está concordando aqui com fotos. Dono. Então, o próprio está concordando com dono. As fotos seguem anexas. O próprio dono garantiu que eram verdadeiras. Ó, mesma. Concorda com ela. Ela mesma garantiu que viria. Kits. Ó, nós estamos kits. Kits referente a nós. Como fornecedor. Mas nós temos uma exceção. Peraí, eu errei aqui. Aqui. Ops. Bastante. Aliás, eu vou falar da exceção daqui a pouco. Bastante pouco. Aliás, eu vou falar logo. Vou procurar aqui. Acho que eu coloquei. Aqui, pessoal. Ó, a gente falava lá anexo, né? Mas a expressão em anexo, quando tiver com essa preposição aqui, é sempre invariável. Ó, as fotos seguem em anexo. Se eu não tivesse isso aqui, ó, então concordaria com fotos. Seria assim, as fotos seguem anexas. Mas como eu tenho o em aqui, então fica invariável, tá bom?
Agora sim, a gente pode voltar para cá. Que expressões, ó. Bastante, pouco, muito, barato, caro, meio. Para definir a concordância desses termos, é preciso primeiramente identificar se eles têm valor adverbial, ou seja, se eles são um advérbio. O advérbio, pessoal, representa uma circunstância, né? Se referem a verbos e adjetivos, ou seja, quando tem valor adverbial, elas se referem a verbos e adjetivos. Quando tem um valor de adjetivo, é nesses casos que a gente está vendo, quando se referem a substantivos. Quando se referem a substantivos, se comportam de uma forma. Quando se referem a verbos ou adjetivos, se comportam de outra. Vamos ver aqui nos exemplos, que é mais fácil. Ó, os dois atletas têm características bastante semelhantes. Ó, bastante semelhantes. Aqui vai ficar invariável. Por quê? Porque semelhante é o que, pessoal? A característica dela é adverbial ou adjetivo? Aqui no caso tem o valor de advérbio, né? Semelhantes, porque aqui, ó, é um adjetivo. Semelhante é um adjetivo. Tá certo? Então, como eu tenho um adjetivo aqui na frente, esse bastante aqui vai ter valor de advérbio. E o advérbio ele é invariável. Tá certo? Agora aqui não, ó. Atletas. Aqui é um substantivo. Bastante está se referindo, desculpem, a um substantivo. Se se refere a um substantivo, esse bastante aqui tem valor de adjetivo. Então eu modifico ele. Bastantes atletas, muitos atletas, caros atletas e por aí vai. Tá certo? Compareceram ao evento. Então esse aqui é um pouquinho complexo, mas é só você ver. Depende da palavra. Se a palavra tem um valor de advérbio, quando é que a palavra tem um valor de advérbio, pessoal? Quando ela se refere a um verbo ou a um adjetivo. Aqui, está se referindo a um adjetivo, então é invariável. Quando a palavra tem um valor adjetivo, ou seja, se refere a um substantivo, então ela é variável. Certo? Belezinha? Aqui de novo, como eu falei, né, a expressão em anexo é sempre invariável. E só e a sós. A expressão a sós é sempre invariável. Ou seja, essa expressão aqui é que nem a expressão em anexo, sempre invariável. Só é variável, se equivale a somente e... Ops, eu esqueci aqui, pessoal. E aqui era invariável. Só é invariável se equivale a somente. Aqui tem um in aqui, ó. Por quê? Somente é um advérbio. E variável se equivale a sozinho, porque sozinho é um adjetivo. Então, ó, só os mais jovens saíram mais cedo. Ó. Somente os mais jovens. Aqui é um advérbio, então é invariável. O jovem saiu só. Aqui, ó, como está no singular, aqui esse só é sozinho. Então concorda com o jovem. É um adjetivo. O jovem saiu só. Os jovens saíram sós. Né? Porque aqui, ó, de novo, aqui está se referindo a jovens, aqui é um adjetivo, significa sozinho, então é variável. É invariável apenas quando significar somente. Somente os mais jovens saíram mais cedo. Por quê? Porque somente é um advérbio e todo advérbio é invariável. Certo? Beleza. Então, com isso, nós terminamos aqui a nossa parte de concordância nominal. E a partir de agora, pessoal, como eu disse, vocês podem fazer todas as atividades dos capítulo 1 e capítulo 2 do nosso livro didático. Só relembrando aqui. Cadê? Deixa eu procurar aqui um pouco. Aqui, ó. Nosso roteiro de junho e junho, ó, a partir da página 30 vai até a página 61 do livro didático, certo? De junho e junho. Mas a verdade é que vocês podem fazer agora, pessoal, todas as questões da unidade 1 e unidade 2 do nosso livro didático, certo? Porque eu já falei para vocês da produção textual, conto tradicional, conto moderno, da parte de literatura, pré-modernismo no Brasil e vanguardas europeias na Europa, e concordância verbal e concordância nominal. Sendo assim, vocês podem fazer as atividades da página, começando da página 17, tá certo? Então, página 17 vocês vão fazer, já podem fazer. Vocês podem fazer também já, são hábeis para fazer a página 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29. Aí aqui a parte do conto, como eu falei, pessoal. Vocês vão fazer um conto tradicional, aí, mas vocês respondam o primeiro exercício, né? Que também vai contar como nota. Então, exercício da página 32, 33, 34, 35. E aqui o item 1, que é reconte o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, vocês não vão recontar, vocês vão fazer um conto novo, tradicional, ou seja, que vai ter introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão, e tem que ter no mínimo 2 páginas, tá? Frente e verso. Então essa é a atividade de produção textual, primeira atividade. E aqui, ó, capítulo 2, vocês já podem fazer também a página 39, a página, deixa eu ver, 43, 44, tá certo? Essa parte entre textos eu não coloquei para vocês. Aqui eu coloquei essa parte aqui da paranoia e mistificação, que é muito importante. Então a página 50, vocês também vão fazer. E a parte de concordância nominal, ó. 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58. E aqui, ó, conto moderno e contemporâneo. Vocês vão ler, fazer as atividades da página 60 e 61 e o item 1 da página 62, que o item 1, ó, recontando a partir de outro, aliás, não é esse item 1 não, só um instante. Aqui, o item 3, inventando o conto contemporâneo. Então, pessoal, a parte de produção textual de vocês vão fazer 2 contos, ambos com 2 páginas, frente e verso. O primeiro é um conto tradicional e o segundo, conto contemporâneo. Vocês já viram nas aulas passadas a diferença de conto tradicional para um conto contemporâneo. Então, vocês vão fazer todas as atividades dos capítulos 1 e 2 e produzir 2 contos. Um conto tradicional e um conto contemporâneo. Tá certo? A partir daí eu vou colocar as notas de vocês, a terceira e a quarta notas, que a primeira e a segunda foram daqueles outros exercícios que foram distribuídos para vocês, que eu não tive participação, vou pegar apenas as notas. E o restante agora é por conta de vocês. Então, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, eu já tenho agora um número de telefone, tem o WhatsApp, já já eu vou colocar nos grupos aí. E até a próxima.